Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de geografia. O capítulo que nós vamos iniciar é o capítulo 7, que fala sobre clima e vegetação. Neste momento, nós vamos ver o clima. Na outra semana, nós vamos compreender o estudo da vegetação do nosso país, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos comparar mapas relacionados aos aspectos naturais do Brasil, como, por exemplo, clima e vegetação, ok? Vamos direto lá para a página 274, tá? Onde a gente vai estabelecer agora a diferença entre tempo e clima. A gente costuma falar hoje o tempo está nublado. A gente não costuma falar hoje o clima está nublado. Então, tempo se refere às condições atmosféricas do momento, como o próprio conceito está dizendo. Refere-se às condições de temperatura, umidade, vento, em um determinado momento, em um determinado lugar. Clima já é mais abrangente, já é mais complexo. Nossa Senhora, que delícia esse barulho. Então, clima já é muito mais complexo. O clima, ele se refere às condições atmosféricas de uma determinada região. Por exemplo, é muito comum que na região sudeste o clima seja tropical, porque em quase todos os estados fazem mais ou menos o mesmo tempo. Então a gente diz que o clima da região sudeste é um clima mais ameno, né? Então os principais telejornais e noticiários, eles contam com uma seção de previsão do tempo que vai nos dar a previsão dos dias seguintes baseados no estudo do clima, tá? E baseado também nas condições atmosféricas daquela determinada região, que é o estudo do clima. Quando eu falo o tempo está nublado, eu não estou falando de todas as regiões, de todos os estados. Eu estou falando de um determinado lugar, num determinado momento, tá bom? Então, essa basicamente é a diferença entre tempo e clima. Continuando lá na página 275, nós temos um mapa. Nós estudamos o que é mapa, nós estudamos os elementos do mapa e também podemos estabelecer a leitura do mapa através dos seus elementos. O que este mapa está querendo dizer, tá? Então, na página 275, nós temos um mapa que fala sobre previsão do tempo. Esse é o título do mapa. Nas legendas, ó, uma legenda só. Na legenda, nós temos símbolos diferentes que indicam tempo chuvoso, pancada de chuva e parcialmente nublado, tá? Temos a temperatura máxima quando está em vermelho e mínima quando está em azul. Então, nesse momento, vocês vão responder as questões da página 275 que falam o que os símbolos presentes no mapa estão representando, eu acabei de falar, e o que significam os números azuis e os números vermelhos. E observando novamente esse mapa, qual era a previsão nesse dia para o local mais próximo de onde a gente mora? Bom, a gente tem ali estabelecido o Rio de Janeiro, então estamos no Rio de Janeiro. Quer saber nesse dia qual era o tempo que poderia acontecer naquele momento, ok? Então, conhecer a previsão do tempo é muito importante para o nosso dia a dia, porque a partir dessa previsão, nós podemos verificar a roupa que nós vamos vestir, nós vamos verificar também os problemas que podem ser relacionados com excesso de chuva ou até mesmo excesso de calor, até mesmo verificar a nossa alimentação, porque tem muitas comidas que a gente chama de comidas muito pesadas, que podem não cair muito bem, por exemplo, num dia de verão, tá? E temos comidas que são
mais quentes, como sopas e caldos, que caem muito bem quando? Num dia frio, normalmente no inverno. Então, até a nossa alimentação meio que depende um pouco do estudo desse clima. Continuando, a previsão do tempo ela é feita pelos meteorologistas, tá? A Maju Coutinho, que ganhou fama lá no JN, ela não é meteorologista, ela é uma profissional do jornalismo que divulga as notícias que são pesquisadas pelos meteorologistas, tá? Então, esses meteorologistas, eles aprendem durante o seu estudo na faculdade a usar técnicas e aparelhos que vão permitir uma previsão do tempo com uma possibilidade mais precisa, ou seja, com a possibilidade de dar certo, tá? Tanto que normalmente é muito comum a gente assistir a previsão do tempo no JN e no outro dia a gente realmente perceber que estava correto. O que eles verificam para isso? Eles verificam vários fatores. Umidade do ar, eles verificam a temperatura, eles verificam as condições do vento, entendeu? Então, com esses fatores que eles são estudados pelos meteorologistas, se chega a uma previsão do tempo totalmente precisa, tá bom? Então, vamos continuar. Na 276, nós temos 3 dias específicos com 3 temperaturas diferentes e até mesmo os símbolos estão um pouco diferenciados, tá? Eu tô com um livro aqui muito pequenininho aberto, vocês vão ler e vão responder a questão 4, a previsão do tempo para essa cidade hoje. Hoje que eu tô dizendo, hoje na sexta-feira. Esse vídeo vai para o ar na sexta-feira, então na sexta-feira à noite você vai ver qual é a previsão dada para o tempo que vai acontecer no sábado, tá bom? Depois, lá na 277. Então as pessoas costumam usar tempo e clima como se fossem palavras sinônimas, mas não são, porque são palavras totalmente com significados diferentes e a gente acabou de perceber isso com a explicação, né? Para determinar o tempo, a gente olha, vê como é que tá, se tá frio, se não tá e fala. Mas para determinar o clima, vamos no terceiro parágrafo fazer a leitura desse parágrafo aí. Para determinar o clima de uma região, os pesquisadores observam e registram com o tempo atmosférico como o tempo atmosférico se comporta por um período mais longo, mês a mês, ano a ano, durante muitos anos seguidos. Para determinar o clima de uma região, por um período de mais de 30 anos, são observados dados meteorológicos como temperatura, quantidade de chuva, tipo e velocidade dos ventos e umidade do ar, entre outros. Todos coletados nas estações meteorológicas. Em alguns locais do planeta, as 4 estações do ano, como verão, outono, inverno e primavera, apresentam características climáticas bem diferentes. Isso influencia o modo de vida das pessoas, assim como as moradias, os meios de transporte, a alimentação, as brincadeiras, as roupas que devem usar. Entretanto, em algumas regiões não há grande diferença entre outono e inverno e primavera e verão. Por isso se destacam-se as mudanças entre verão e inverno. Em algumas regiões, vocês vão descobrir isso também depois, que existem apenas 2 grandes estações. O clima também reflete nos tipos de moradia, pois as pessoas adaptam suas casas de acordo com o clima. Em lugares em que o clima é muito frio, por exemplo, as casas são bem fechadas e tem lareira e até mesmo aquecedores. Depois a gente tem uma curiosidade, que é o acredite se quiser. Antes da gente partir para os climas da Terra, vamos fazer a leitura dessa curiosidade.
A missão do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é promover informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Esta missão é alcançada por meio de monitoramento, análise e previsão do tempo e de clima, que se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria, compartilhamento do conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis. Então, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele serve justamente para nos ajudar nesse sentido, a tomada de decisões de vários fatores, como eu falei para vocês anteriormente, até mesmo a nossa alimentação, tá bom? Página 278. Na página 278, nós temos já identificados quais são os climas existentes no planeta Terra. Então, os climas, eles são basicamente muito diferentes uns dos outros, tá? E nesse planisfério, nós temos a identificação de alguns climas tidos como climas quentes, climas frios e climas temperados. Um clima temperado, ele não é nem quente e nem frio. A gente chama até de café com leite. É um clima que dá para sobreviver bem. Clima quente já é muitíssimo quente e clima frio já é muitíssimo frio. Então, nós temos aí a legenda que está identificando justamente isso daí. Os climas quentes são conhecidos como... Ai, meu Deus, eu tô muito gripada. Equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico quente. Então, nas regiões onde há essas cores, são exatamente esses climas que eu acabei de falar. Os climas quentes. Com relação aos climas frios, nós temos o clima polar, o clima subártico, o clima desértico frio e o clima continental. E os climas temperados são aqueles mais café com leite, né? Nem frio, nem muito quente. A gente chama de clima continental, clima marítimo oceânico, clima subtropical úmido e clima mediterrâneo. Então, na questão 1, vocês vão escrever os continentes onde são localizados esses respectivos climas. Lembrando a vocês que a gente tem continente em que pode ser encontrado até mesmo 3 climas diferentes, tá bom? Então, só para dar uma ideia a vocês, na América, ou seja, no continente americano como um todo, nós temos 3 Américas diferentes, do Sul, Central e América do Norte. Então, neste continente, vão ser encontrados todos os climas diferentes, os quentes, os temperados e os frios, tá? Que fique isso bem explicadinho. No número 2, já é uma pesquisa que é sobre clima de altitude, para vocês explicarem o que é esse clima de altitude. Pode pesquisar. Na 279, nós vamos falar das zonas térmicas. Deixa eu voltar aqui. As zonas térmicas, elas são geralmente as zonas que determinam o clima de uma localidade, tá? Então, vamos diretamente no planisfério da página 279, onde nós temos explicado quais são as zonas climáticas que são... Que são as zonas que vão preencher todo o planeta. Então, nós temos as zonas tropical, temperada e polar. São 3 zonas diferentes, tá? Tropical, temperada e zona polar.
Agora vocês vão lá na página 280. Nós temos novamente um planisfério, tá? Onde vocês vão observar, fazer a leitura e identificar o que está sendo pedido aí com base no que você estudou nos planisférios anteriores, que falou do clima, dos principais climas e falou das zonas térmicas, tá? Então, se tiver que voltar aos planisférios anteriores, voltem para poder responder isso aí. Então, a gente falou do clima de um modo geral, mas vamos falar agora, basicamente, do clima somente do nosso país. Vamos lá na página 281, onde nós temos um mapa que está representando os diferentes climas que existem somente no Brasil, tá bom? Então, nós temos o clima equatorial, que apresenta temperaturas altas e chuva, geralmente durante o ano todo. O clima tropical, que apresenta temperaturas altas e estações bem definidas, uma bem chuvosa e outra seca demais, até contribui para aquele estudo que nós tivemos dos rios, né? Os rios que secam e os rios que não secam. Temos também o clima semiárido, que apresenta temperaturas altas e poucas chuvas durante o ano. Temos o clima tropical atlântico, também conhecido como clima litorâneo, que apresenta temperaturas altas e chuvas ao longo do ano. E temos o clima tropical de altitude, que ocorre basicamente nas áreas onde o relevo é um pouco mais elevado. Então, suas temperaturas, elas são um pouco mais amenas. E para finalizar, temos o clima subtropical. No clima subtropical, já tá vindo, nossa. No clima subtropical, nós temos verões bem quentes, invernos bem frios e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Esse clima subtropical, ele está estacionado na região sul, tá? Que normalmente é uma região que é muito mais fria do que uma região quente. E na legenda nós temos as cores, identificando no nosso país quais são os climas do Brasil. Então, depois vocês vão responder na número 5 o seguinte: que tipo de clima predomina no estado que você mora e no município também? Então, até a página 281, vocês vão responder as questões, tá? Lá do nosso assunto de hoje, que foi clima do nosso país. Na nossa próxima aula, nós vamos encerrar o capítulo 7 falando da vegetação, que também é bastante vasta e bastante diferenciada uma da outra. Nós vivemos num país extremamente rico, onde nós temos uma quantidade imensa e bastante diferenciada de fauna e flora. E é muito importante que você conheça o seu país, né? Conheça as características do país que você vive, certo? Então tá bom, galera. Na próxima aula a gente conclui falando de vegetação. Por favor, fazer até a página 281, tá? O nosso próximo vídeo é o vídeo de correção comentada da avaliação, que nós vamos falar novamente para vocês todas as questões, dar as alternativas e esclarecer o que possa ter ficado na dúvida, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Não esqueçam de participar nem da monitoria e nem das aulas online, que estão sendo bem gratificantes. O quarto ano está com uma participação muito pequena na aula online, tá bom? Vamos melhorar isso aí, porque os conteúdos estão sendo passados por lá também, ok? Então, eu vou finalizar aqui o vídeo. Fiquem bem. Beijo!